1 Reis 3. Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó e trouxe a cidade de Davi, até que se acabasse de edificar a sua casa, a casa do Senhor, a muralha, a roda de Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o altar maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão, apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus, pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão, de grande benevolência usaste para com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração, perante a tua face. Mantiveste-lhe essa grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê hoje. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso quanto que não se pode contar. Dá, pois, a teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discerne entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus, já que pediste essa coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não me pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi, meu teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pois perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu os holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. No capítulo anterior, nós vimos a transição entre o governo de Davi com Salomão. Salomão assume o trono e já começa a tomar as suas decisões. O período que nós encontramos aqui é um período que ainda não havia o templo. O templo só vai ser construído no 4º ano do governo de Salomão. Portanto, nós estamos aí nesses 3 anos que antecede a construção do templo. Dar sequência ao governo de Davi não era algo simples. Ser seu substituto não era algo simples. Davi ainda é considerado até hoje um dos maiores reis de Israel. As próprias profecias, quando nós lemos em Isaías e outros profetas, é ao reinado de Davi que se faz referência em relação ao reinado do Messias, e não de Salomão. Então, substituir o pai, substituir Davi no trono, não era uma tarefa muito fácil. Não era uma grande responsabilidade. E Salomão começou a sentir o peso dessa responsabilidade. Nessa época, ele era jovem ainda, devia ter aí em torno de seus 20 e poucos anos, 22, 23 anos no máximo. E ele sabia que à sua frente haveria grandes desafios, principalmente porque o seu pai já tinha colocado em suas mãos a responsabilidade de construir a casa
a casa de Deus. E nesse capítulo nós vemos o início real, né, como ele realmente começa a tomar suas decisões, seguir em frente aquilo que se apresentava diante dele. No versículo 1, nós vemos duas características que vão marcar fortemente o reinado de Salomão. No versículo 1 diz assim: Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha do Faraó, e o trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa, a casa do Senhor, e a muralha à roda de Jerusalém. Duas características vão ser marcantes no reinado de Salomão. O primeiro é suas alianças políticas. Ele é um reino que vai ser um reino de paz, bem típico do seu nome, Salomão, é um reino de paz. Diferentemente de Davi, consolidou seu reino através das guerras. Ele foi um grande guerreiro, um grande soldado. Tanto que Deus, quando ele quis construir a casa para Deus, Deus falou assim: não, você não vai construir porque você é um homem que tem muito sangue na tua mão. Você é um guerreiro. Ele conquistou o que conquistou através das armas. Salomão já toma um outro caminho. Davi já tinha pacificado, de certa forma, todo o reino, toda aquela região. Então não haveria tanta necessidade de guerras. Então ele parte para outro tipo de política, que é uma política de boa vizinhança através de acordos entre as nações, e para isso ele firma esses acordos através das alianças de casamento. Aqui nós já vemos o primeiro casamento nessa linha, que ele se aparenta com o faraó do Egito. Ele não toma uma judia ou alguém da nação de Israel como primeira esposa, mas ele traz do Egito uma esposa. Segundo alguns historiadores, isso não era muito comum, né? O faraó dar a sua esposa, a sua filha, melhor dizendo, né? A sua filha, para casar com outros reis de outras nações. Era mais comum o faraó trazer para o Egito uma rainha do que oferecer a sua filha para o outro. Isso não era muito comum. Então, aqui a gente já começa a perceber a importância, a influência de que Salomão já estava começando a ter naquela região. Ainda nesse tempo, o Egito ainda era uma das maiores potências do período, né? E a segunda característica do reinado de Salomão são as edificações. Ele constrói muita coisa. Só nesse versículo nós vemos três grandes construções. Ele edifica a sua casa, que é um palácio, ele leva 13 anos para construí-la. Ele constrói a casa do Senhor, que leva 7 anos para construí-la. E também ele faz o muro em Jerusalém. Ele ele constrói um novo muro em torno de Jerusalém. Jerusalém vai crescendo, vai se expandindo, com ela como capital da nação, ela vai se expandindo, mais pessoas vêm para trabalhar e vêm morar naquela cidade, ela vai crescendo, e há necessidade de fortificar a cidade, então ele vai construindo novos muros para proteger a cidade. Então, as construções, as edificações e as alianças políticas são duas marcas fortes no reinado de Salomão. No versículo 2, ele mostra um pouco da situação espiritual da nação de Israel. Ele diz assim: entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. O grande problema é que, no período anterior, até Davi, o tabernáculo era o centro da adoração. E o tabernáculo, por ser móvel, dependendo da situação, principalmente histórica, ela podia se mover, ela passou por diversas cidades. Nesse momento, ela está em Gibeão, uma cidade mais ou menos a 10 quilômetros ao noroeste de Jerusalém. E o povo ainda não tinha um centro, né? Cada hora tinha um lugar. E a Arca da Aliança também não estava em Gibeão, não estava no tabernáculo, ela estava em Jerusalém. Porque muitas vezes eles levavam a Arca às guerras, e nós vimos em Samuel que a Arca foi parar na mão dos filisteus, ela voltou para Jerusalém, ela passou por vários lugares, até que Davi trouxe para Jerusalém.
quando Davi torna Jerusalém a capital da nação, ele não quer somente trazer como capital da nação política, mas também espiritual. Então, ele traz a Arca da Aliança para Jerusalém. Então, a adoração fica meio que dividida. Parte do tabernáculo está em Gibeão, 10 quilômetros de distância, e parte dela está em Jerusalém, porque o objetivo era que tudo viesse para Jerusalém. Então, a adoração estava meio desorganizada por conta dessas guerras. Às vezes, as pessoas não podiam ir até Gibeão, ou a cidade que ela passou por Siló e passou por outras cidades, as pessoas não podiam ir para lá por conta das guerras, por conta das dificuldades que estavam tendo. Então, as pessoas procuravam os lugares mais altos, as montanhas, os morros da região, construíam seus próprios altares. Isso estava dando um pouco de problema, porque não há uma concentração, não há uma centralização da adoração. Isso só vem com a construção do templo, no 4º ano do reinado de Salomão. E por isso que começou a haver já algumas influências de outras nações em relação à adoração. Salomão, por isso, ele vai até Gibeão para levar as suas ofertas. Né? Versículo 3 diz assim, Salomão amava o Senhor. Salomão amava o Senhor. Ele tinha o mesmo sentimento por Deus, assim como Davi tinha. Por isso que ele fala que andava nos preceitos de Davi. Preceito não é simplesmente ordem, né? Os mandamentos de Davi, mas ele quer dizer que nos princípios para o qual Davi se regia a sua vida, o seu reino. Né? E Davi era um homem que entendia que a nação de Israel era uma nação teocrática, que ele deveria colocar Deus acima de tudo. Né? Então, ele vai até Gibeão, e lá ele se sacrificava. E diz o texto que ele se sacrificava porque lá o altar era maior. E ele ofereceu cerca de 1000 holocaustos. Alguns acham exagero, mas tudo em Salomão é exagero. Né? Mas ele foi lá para sacrificar, ele foi lá para fazer a adoração, porque era lá que estava a arca. A arca não, o altar. A arca fica em Jerusalém. Né? Então, ele vai até Gibeão, faz a sua adoração. Não deve ter ficado um dia só, deve ter ficado mais de um dia, talvez em uma das festas típicas de Israel. E lá em Gibeão, ele tem um encontro especial com Deus. Talvez seja o primeiro encontro, a primeira experiência pessoal, individual de Salomão com Deus. Deus fala com Salomão 3 vezes, essa aqui é a primeira, pelo menos registrada. No versículo 5 diz assim, em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Né? Deus revela a nós de várias maneiras. Hoje nós temos a Bíblia, que a principal e a mais importante revelação. Mas Deus ainda se revela às pessoas de outras maneiras, de forma especial, inclusive sonhos. Joel diz isso, que nos últimos tempos teríamos visões, teríamos sonhos. Então Deus continua se revelando de forma especial, é uma maneira especial de Deus se revelar, e ele se revela a Salomão em sonhos. Ele tem um sonho onde Deus pergunta assim, pede-me o que você quer. É uma pergunta, é um pedido, né, uma solicitação que é difícil a gente responder. Né? O que se Deus perguntasse para você, o que você quer? O que você pede? A Gisele faz aniversário, se Deus perguntasse para você, Gisele, pede-me o que você quer. E Deus falou assim, eu vou te dar. O que você precisar, eu te dou. E é interessante que, eu acho que ele pediu, embora a gente possa dizer pediu certo, eu acho que ele pediu desnecessariamente, porque ele já se mostra uma pessoa sábia. Né? Ele já se mostra uma pessoa que tem alguma inteligência. Eu acho que Deus perguntou isso para ele de propósito. Né? Mais para revelar o que ele tinha no seu coração do que propriamente para revelar um simples pedido. Né? E a resposta de Salomão é muito interessante. Ele coloca 4 pontos na sua resposta. A primeira parte da sua resposta é o versículo 6.
Ele respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração, perante a tua face. Mantiveste-lhe essa grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no trono, como hoje se vê. A primeira coisa que ele mostra aqui é que ele reconhece a ação de Deus, né, o que Deus fez pelo seu pai. Porque ele falou assim, você usou de grande benevolência. A palavra benevolência aqui recede, aquela, também algumas vezes traduzida por aliança, graça, misericórdia. Então ele está invocando a aliança de Deus com Davi. E ele falou assim, olha, o Senhor tem usado de benevolência, tem usado de recede com meu pai. O Senhor tem acompanhado meu pai, porque meu pai andou contigo com fidelidade, em justiça. E ele reconhece que ele não está ali por conta dele próprio, né? Mas sim por conta do pai, porque ele reconhece que o Senhor deu a ele um filho que se assentasse no trono. O Senhor está garantindo a ele a sua sucessão, a sua dinastia. Então ele reconhece que o que Deus havia feito na vida dele, de Davi, e que ele era rei, não por seus próprios méritos, não que ele tivesse alguma característica especial, né, para que ele estivesse ali, para que ele fosse escolhido. Muito pelo contrário, porque ele tinha outros irmãos mais velhos, mais experientes que ele. Ele tinha aí por volta dos seus 20 anos, 20 e poucos anos. Ele tinha irmãos que deviam estar aí na casa dos 40. Né, quando nós lemos lá em 2 Samuel, os filhos que nasceram lá em Hebrom, quando Davi começou o seu reinado em Hebrom, né, 3 dos seus irmãos já tinham falecido, que foi Aminon, Absalão e Adonias. E ele ainda tinha, lá em Hebrom, nasceram 6 filhos, 6 irmãos de Salomão. Então, tinham mais filhos mais velhos. Então, tinham pessoas que talvez tivessem mais capacidade, mais experiência, que pudessem assumir o trono no lugar dele. Mas ele que foi escolhido. Né? Então, ele não estava ali por sua própria aptidão, mas porque Deus foi fiel àquilo que ele tinha prometido a Davi, e Davi respondeu também em fidelidade à aliança que ele tinha com Deus. Então, ele sabia que a sua posição não era devida a si mesmo, mas era por conta de Davi, seu pai. Mas ele não para por aí. Versículo 7, o segundo ponto que ele coloca nessa resposta. Agora, pois, Senhor Deus, tu fizeste reinar o teu servo, em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Ele reconhece que ele foi escolhido por Deus. Ele foi escolhido por Deus, porque tu fizeste reinar do teu servo. Ele fala de si próprio, em lugar de Davi, um meu pai. É uma responsabilidade grande. Né? Ele não foi escolhido por uma sucessão natural que... Lembra que tanto Absalão quanto Adonias, eles queriam assumir o trono porque, naturalmente, pelas tradições, o filho mais velho é que ocupa o lugar do rei. É o sucessor natural. É como assim na Inglaterra. Né? A rainha tem o filho mais velho, o príncipe Charles, quando ela falecer, ele que assume, não é nenhum outro irmão menor. Tem toda a sequência. Né? E ele sabia que ele estava fora dessa sequência, porque a teocracia não segue essa linha, não segue essa lógica. Então, ele sabia que ele tinha sido escolhido, e isso era uma responsabilidade grande. E ele reconhecia também a sua pequenez, né, que ele fala, eu não passo de criança. No texto original, ele diz, eu não passo de uma pequena criança. Na tradução não trouxe essa palavra pequena, mas ele fala assim, eu sou uma pequena criança. Ele percebe que ele era jovem demais, ele não tinha experiência, ele não tinha maturidade, comparando talvez os seus irmãos. E ele fala assim, eu não sei me conduzir, ou seja, eu não sei entrar e sair, eu não sei como proceder. Né? Então, ele percebe que ele tinha algumas limitações que precisavam ser
superadas. É como se você dissesse, Senhor, eu não entendo porque o Senhor me escolheu. Eu não tenho a menor ideia. Eu sei que há uma aliança do Senhor com meu pai, que o Senhor prometeu uma sucessão, prometeu uma dinastia. Mas eu tenho outros irmãos, por que o Senhor escolheu a mim? O Senhor escolheu a mim, eu estou aqui tentando cumprir a tua determinação. Embora não me sinta capacitado para tal coisa. E ele continua, versículo 8, terceiro ponto que ele coloca. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste. Povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Eu acho muito interessante essa questão dele falar que é o povo que elegeste. Nós somos eleitos por Deus não por uma simples capricho de Deus. Né? Quando eu leio esse texto, eu lembro de Deuteronômio 7, capítulo 7, versículos 6 e 8, onde Deus vai falar da eleição de Israel. Lá em Deuteronômio, Moisés, falando sobre a eleição de Israel, ele diz, porque tu és povo santo ao Senhor. É um povo separado, escolhido de Deus. O Senhor teu Deus te escolheu. Para que fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos. O povo de Israel começou com uma pessoa, Abraão. Abraão teve um filho, Isaac. Isaac teve 12 filhos. Quando eles foram para o Egito, foram 70. Alguns calculam que nessa época, na época de Davi e Salomão, Israel estava com perto de 8 milhões de pessoas. Teria saído a Bíblia registra que saíram 600 mil homens a pé, sem contar as mulheres, crianças e velhos. Calcula-se em torno aí de 2 milhões e 800 a 3 milhões ou mais. Agora já são mais de 8 milhões. No recenseamento que ele fez do exército, Davi fez, lembra que eram mais de 1,5 milhão de soldados. Só de soldados, capazes de sair à guerra. Então o número deles era grande, era numeroso. Pois mas porque o Senhor vos amava. Então Israel não foi escolhido porque era mais poderoso, o melhor povo, mais bonitinho, mais queridinho, não, mas porque Deus amou. Começando da aliança com Abraão. Deus amava aquela nação. E para guardar o juramento que fizeram aos nossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. E porque Deus te amava, porque Deus te elegeu, Deus te resgatou. E o povo de Israel era um povo resgatado por Deus, eleito por Deus, assim como nós somos eleitos por Deus. Também foi por amor que Deus nos resgatou, não da servidão do Egito, mas da servidão do pecado. Então, nós somos o povo de Deus. Então, Deus não nos olha pela nossa capacidade, pelo nosso número ou coisa desse tipo. Deus nos olha e nos elege porque Ele nos ama. Porque Ele tem promessas para nós. Deus tinha para a nação de Israel um propósito. E esse propósito deveria ser cumprido na terra. E Ele reconhece o tamanho do desafio de ser rei sobre Israel. O propósito de Deus é o plano da redenção que vem com Cristo. Logicamente, Salomão não tinha uma noção exata do que isso significava. A revelação de Deus é progressiva, aos poucos ela vai sendo desdobrada diante de nós. Mas o propósito de Deus para o seu povo continua sendo o mesmo, ser um reino de sacerdotes, ser um reino que representa o reino de Deus aqui na terra. A igreja, o povo de Deus, não é o reino, mas somos súditos desse reino. E nós temos responsabilidades como súditos desse reino. E Salomão percebeu isso. Ele sabia que o desafio que ele tinha na sua frente era muito grande. Por um rapaz muito jovem.
ser rei em Israel, substituir Davi, não era uma tarefa muito fácil. Ele percebeu as suas limitações. E só depois dessa argumentação, desses 3 pontos, né, a aliança de Deus com Davi, a escolha dele como rei sucessor de Davi, e a escolha da nação de Israel pelo propósito de Deus, porque Deus ama a nação, ele vem com o seu pedido, versículo 9. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este grande povo? Eu falo, irmãos, ele não precisava nem ter pedido, porque para mim ele já mostrava sabedoria aqui. Porque ele não pede nada para si próprio. Nós vamos ver logo em seguida a resposta de Deus, nós vamos perceber isso. O que ele pede para Deus é sabedoria para ele cumprir a missão que Deus estava colocando na mão dele, que era governar a nação de Israel. E que não era tarefa fácil, e que ele não se sentia habilitado. É por isso que ele pede sabedoria. E Deus se agrada disso. Versículo 10, ele diz, essas palavras agradaram ao Senhor. É lógico, irmãos, Deus conhece muito bem o coração de cada um de nós. Deus é quem sonda os nossos corações. Mas muitas vezes Deus nos pede coisas, fazem perguntas para nós, não tanto para revelar a Ele o nosso desejo, mas para que nós saibamos o que há dentro do nosso próprio coração. E o que Salomão responde, revela o que havia no seu próprio coração. Acima de tudo, um temor a Deus. Porque ele sabia que ele não estava diante de um povo qualquer. Eu fui professor de seminário, pastor Fernando também, por mais de 16 anos. A gente encontra todo tipo de pessoas no seminário. A gente vê como as pessoas, às vezes, têm noção errada do ministério eclesiástico, não só pastoral. O ministério não é só o pastor. O ministério de louvor também é importante. O ministério da mídia. Trabalhar na obra de Deus não é fácil, mas a pastoral sempre é mais visada. E era impressionante como eu via como as pessoas, às vezes, têm uma noção errada do que é a função pastoral, a responsabilidade que um pastor tem. Salomão entendeu isso, a responsabilidade, porque ele, de uma certa forma, ele também era pastor daquela nação. Então ele sabia que ele tinha uma grande responsabilidade. Então, com essa resposta, Salomão demonstra esse grande senso de responsabilidade. Ele não pede nada para si. Veja o que Deus fala, né? Desculpa. Tiago fala, capítulo 1, versículo 5, né? Tiago 1,5, diz, se, porém, algum de vós necessitar de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhe impropere, se lhe há concedido. De todos os dons que a Bíblia tem, lá em Coríntios 13 ou Romanos 13, todos os dons, 12, na verdade, o único que Deus dá para qualquer um que pedir é sabedoria, que é um dom de Deus. Porque é a sabedoria que vai nos ajudar a nos conduzir naquilo que Deus quer dos nossos propósitos. Não adianta você ter profecia se não tiver sabedoria em lidar com a profecia. Não adianta você ter o dom de línguas se você não tiver sabedoria em lidar com o dom de línguas. Todas elas são necessárias na igreja. Mas a essencial é a sabedoria, saber como lidar com as situações. É isso que Salomão mostra, né? Esse senso de responsabilidade com a missão que ele tem nas suas mãos, o leva a não pedir algo para si próprio, mas algo que é para a nação. Veja a resposta de Deus, versículo 11 a 13. Disse-lhe Deus, já que pediste essas coisas, não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de seus inimigos, mas pediste entendimento, para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá.
Também até o que não me pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Ou seja, ele não pede nada para si próprio, ele não pede nada para a sua própria vaidade, porque Deus, veja as 3 coisas que Deus coloca aqui. Longevidade, uma vida longa. Quem não quer viver muitos dias? Vida longa, saúde, riquezas. Riquezas. Hoje a gente vê tanto, o pessoal buscando as riquezas. Mortos os teus inimigos. Eliminar quem já pensou, se fosse assim, metade da população da Terra ia morrer. E a outra ia estar na fila. Mas esses seriam, talvez, pedidos que muitas pessoas fizessem. Riquezas, principalmente riquezas. Quem não quer ter um dinheiro no bolso, ainda mais passando pelas dificuldades, as crises econômicas que nós temos passado por aí. Mas ele não pede nada para isso. Ele não pede nada para a sua própria vaidade, ele não pede nada para si próprio. Tudo que ele pede é para exercer, é algo para exercer e tratar bem a sua própria nação, que não era dele. Ele reconhecia que a nação não era dele. Ele era rei de uma nação, mas a nação não era dele. A nação era de Deus. E ele estava lá colocado por Deus. Então ele tinha que ter como propósito realizar a obra de Deus diante daquela nação. Então, o que ele pede, é para que ele pudesse exercer a sua função a qual ele foi incumbido, adequadamente, com justiça. Então, todas essas bênçãos que Deus dá, fala assim, olha, eu vou te dar, então, já que você pediu, eu vou te dar sabedoria, vou te dar inteligência, vou dar discernimento, para que você possa julgar o povo, para que você possa exercer a sua função. Veja que ele fala assim, dou-te sábio e inteligente, te dou sabedoria e entendimento e discernimento, para você poder governar bem, tratar bem a nação. Esses pedidos eram pedidos aceitos por Deus, que Deus o deu como bênção, para que ele pudesse exercer a sua função. Mas havia uma bênção que era particular. Veja o versículo 14. Se andares os meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. Ou seja, longevidade. Ele não tinha pedido isso. Mas Deus falou assim, essa bênção não é para o povo, essa bênção é para você. Agora, qual a nação que não seria abençoada por um rei sábio e que pudesse governar por longo tempo? Quando o governador é ruim, o que a gente quer? Que saia quanto antes. Não é mesmo? Quando o governante, quando o mandatário não age possivelmente, adequadamente, o que a gente quer? Impeachment dele. Não é isso? Mas quando o governador é bom, quando o governador trata o povo adequadamente, traz prosperidade, o que a gente quer? Que ele continue. Mas veja, irmãos, isso era uma bênção pessoal para ele. Longevidade não é para o povo vai ser abençoado de forma indireta, se ele permanecer nos caminhos do Senhor. Veja que é condicional. Por isso que ele fala, se andares nos meus caminhos, se continuar nos meus caminhos, como teu pai fez, como Davi fez, então eu te darei longevidade. Então essa bênção era uma bênção exclusiva para ele, não era bênção para a nação. A nação ia ser abençoada de forma indireta, não direta. Mas tinha uma coisa, era condicional. Algumas das promessas, algumas das bênçãos que Deus nos dá, irmãos, são condicionais. Porque se ele não anda no caminho do Senhor, se o caminho é justamente o oposto, ele também vai prejudicar a nação. Ele não vai prejudicar somente a si mesmo, mas também prejudicar a nação. A vida eterna não é para qualquer um. Então essa bênção era exclusiva para ele, não era para a nação.
Mas ele tinha uma condição. A outra bênção, aquela que era para a nação, não tem condição. Ela é incondicional. Veja que ele fala assim, eu te dou, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar... Ele não põe condicional, se, então, não é o se, então, aqui eu te dou. E Deus ainda deu até o que ele não pediu. Pô, você não me pediu dinheiro, você não pediu riqueza, você não pediu glória, você não pediu nada disso, mas eu vou te dar. Mesmo assim, eu vou te dar. Agora, irmãos, indiretamente, Deus está dizendo, mas use-o com sabedoria. Temos que ter sabedoria. Mas se tivermos sabedoria, as bênçãos serão bênçãos, não maldições. Que às vezes a bênção, às vezes, vira maldição. Então, tomar cuidado. Por isso que tem que ter sabedoria. E Deus o abençoa. Respondeu positivamente ao seu pedido, até mais do que ele esperava. Versículo 15, despertou Salomão, e eis que era sonho. Mas não era um sonho. Era sonho. Deus revelando em sonho, não era um sonho. Não é que ele comeu demais na noite anterior, mas eis que era sonho. Deus revelando a ele é sonho, e ele entendeu isso. Ele volta, e veja só, ele volta para Jerusalém, o que ele faz quando ele chega em Jerusalém? Ele põe-se perante a arca do Senhor. Veja, olha como é o problema da descentralização. Lá em Gibeão ele faz uma coisa, aqui ele faz outra. Lá, possivelmente, ele foi oferecer sacrifícios lá pelo pecado, pela culpa, aquelas coisas. Mas a arca não estava lá. A arca da aliança, que simboliza a presença de Deus, simboliza o trono de Deus, não estava lá. Já estava em Jerusalém. Agora ele vai para Jerusalém, e o que ele faz? Ele oferece novamente holocaustos e sacrifícios pacíficos. Ele vai numa atitude completamente diferente com o que ele faz para Gibeão. Aqui, diante da arca do Senhor, já na ilha de Araúna, chamada a tenda, o tabernáculo de Davi, como fala em Amós, ele vai para adorar a Deus. Ele vai levar holocaustos, ofertas pacíficas, ofertas de adoração e louvor a Deus, porque ele recebeu de Deus a bênção que ele queria. Ele recebeu de Deus aquilo que ele precisava. Bom, tudo parece muito bonito, irmãos? Tudo parece tranquilo, Agora vamos ver se a sabedoria funciona. Tudo isso, irmãos, a gente não sabe como é que o autor ficou sabendo. Talvez Salomão tenha contado para ele. Mas o fato é que, como foi em sonho, ninguém presenciou. Isso foi uma conversa íntima entre Deus e Salomão, entre os dois apenas. Quando Deus se revela, irmãos, eu sei que às vezes se revela a todos nós, mas tem coisas que Deus quer revelar-nos individualmente, particularmente, para cada um de nós. E nós precisamos estar atentos às revelações de Deus a nós. E como ficou sabendo o autor, não sei, eu suponho que Salomão deve ter contado para alguém o que aconteceu, com certeza. Mas até aquele momento ninguém sabia. Ainda havia uma grande expectativa em relação a Salomão. Todo mundo conhecia o Davi, todo mundo sabia como é que ele tinha se conduzido, sabia as qualidades, os defeitos de Davi, sabia como eles tinham chegado até ali. Mas ninguém sabia como é que seria Salomão, ninguém sabia como é que ele ia se conduzir a partir daqui. Mas Deus cria uma situação interessante, onde vai mostrar para todo mundo quem é Salomão. Vamos ler então do versículo 16 ao 28. Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhes uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa onde dei à luz a um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho.
Estávamos juntas. Nenhuma outra pessoa se achava conosco em casa, somente nós ambas estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou-me o teu filho do meu lado e o deitou nos seus braços. E a seu filho morto deitou nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas, reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher, não, mas o vivo é o meu filho, o teu é o morto. Porém, esta disse, não, o morto é o teu filho, e o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Que situação, irmãos. Que situação. Duas mulheres chegam até o rei. O rei era a última instância de julgamento. Havia outras instâncias menores. Havia outra, desde o tempo de Moisés, Moisés já tinha instituído juízes em Israel. E havia instâncias que podia ser recorrido. Eu imagino que ela já deve ter recorrido todas as instâncias possíveis antes de chegar a Salomão. O rei era o último caso. E o caso dela era complicado. Porque o texto diz que as duas tiveram filhos próximos, 3 dias de diferença. Ninguém estava em casa, só as duas. Então não tem prova do que uma fez que a outra fez. Havia uma cariação. As duas estão presentes diante do rei. E quem está mentindo? Quem está falando a verdade? Olha a situação, irmãos. Eu fico pensando assim, que tipo de mãe é essa que se deita em cima do filho? Né? Eu não entendo. Quem é casado sabe, né? Às vezes o cônjuge dá uma viradinha, bate em você, você acorda, né? Comigo é assim, não sei com vocês. Agora, a mãe deita em cima do filho. E para a criança morrer, ela não ficou 2 segundos em cima da criança. Não foi aquele negócio, percebeu e saiu. Ela deve ter deitado e ficado um tempo em cima da criança para que a criança morrer. Está certo que era um recém-nascido, mas mesmo assim. Que tipo de mãe, né? O cuidado que ela teve na hora de dormir, na hora de criança. E mais, né? Ela ainda teve, desculpe o jargão aqui, mas a cara de pau de trocar os filhos. Trocou os filhos. Pelo menos a argumentação de uma delas é que trocou filhos. A outra falou, não trocou nada. Isso é mentira dela. E aí? Como é que julga uma coisa dessa, irmãos? Como é que se soluciona uma coisa dessa? Se isso chegasse até você, como é que você faria? Que situação difícil. Mas aqui é a situação onde Deus permite que a sabedoria entre em cena. Versículo 23. Então disse o rei, esta diz, este que vive é meu filho, e o teu filho é o morto. E a outra diz, não, o morto é o teu filho, e o meu filho é o vivo. E aí, como saber? Como resolver o problema? Quem que fala a verdade? Hoje em dia é fácil, irmãos. Vamos lá fazer um teste de DNA, perfeito? Hoje está simples. Paga um pouquinho aí de uma graninha, mas faz o teste de DNA e resolve o problema. Mas naquela época existia o DNA, mas não existia o teste. Né? Mas a solução de Salomão é uma solução bastante interessante, que ele vai mostrar realmente onde está a sabedoria. Porque sabedoria, irmãos, é muito mais do que saber decidir, é saber como decidir. Veja o versículo 24 e 25. Disse mais o rei, traz uma espada. O que esse cara quer fazer com essa espada? Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei, dividi em 2 partes o menino vivo, e dá metade a uma e metade a outra. Vamos fazer o seguinte, meio a meio, metade para você, metade para ela.
Aqui tem algumas mães aqui que eu sei que só pelo olhar, né? Que decisão, né? Você pode pensar assim, esse cara está meio maluco, né? Eu acho que se eu tivesse ali presente, e tinha gente presente, né? Eu falo assim, eu chamaria, Salomão, vem cá, vamos ter uma conversinha aqui. Eu acho que você está com problema, Salomão. O que é isso? O que você vai fazer? Você vai matar a criança? Dividir no meio? Metade para um, metade para outra? Mas Salomão não tinha intenção de matar a criança. Salomão tinha intenção de revelar o coração das mulheres. Ele queria ver a reação das mulheres. O que cada um ia fazer. Em nenhum momento Salomão pensou em matar aquela criança. Ele podia ser tudo, menos louco. Então ele queria buscar nas mulheres uma reação. O que elas vão fazer? Agora já não é a situação não está, na verdade, na mão mais de Salomão, está na mão das mulheres. O que ele busca? Isaías 49:15. Mostra o que Salomão estava buscando com essa situação. Veja o que fala Isaías 49:15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Essa é o caminho que Salomão está escolhendo. Quando ele fala assim, divide a criança, o que ele está provocando na mãe? Ou nas mulheres, na verdade. Né? Como é que ela vai reagir? Deus está dizendo aqui, né? Uma mãe pode esquecer do seu filho, de modo que não se compadeça da sua criança? Nós que somos pais de filho marmanjo, né? A gente faz a mesma coisa. Imagina como um recém-nascido. Então, o que Salomão faz, coloca de lado um pouco as palavras das mulheres. O que ele coloca em jogo é o coração das mulheres. É o que está no coração. Então, ele vai diretamente no coração da mulher. Naquele instinto natural da mulher ser mãe. Ver como ela vai reagir. Então, ele provoca o sentimento materno nas mulheres. Eu fico pensando, se as duas tivessem reagido da mesma forma, aí seria problema. Né? Mas a sabedoria de Salomão está exatamente isso, não ir na mente das mulheres, mas ir no coração das mulheres. Não ir no que elas falam, mas aquilo que está dentro delas. Versículo 26. Veja a reação das duas. Então a mulher cujo filho era vivo, falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho. Era isso que Salomão estava buscando. Ele disse, Senhor meu, dai o menino vivo e por modo nenhum o mateis. Ou seja, Senhor, é o seguinte, eu prefiro que ele fique com essa mulher, mesmo ela sendo quem ela é, do que matar meu filho. Ela abre mão, ela aceita abrir mão do seu próprio filho, deixar com uma mulher que era irresponsável, a perder o filho. Agora veja a reação da outra. Porém a outra diz, nem meu nem seu, seja dividido. Uau! Já que eu perdi meu filho, você também perde. Já que eu não posso ter meu filho, você também não pode. Pois é, irmãos. Aqui nós temos revelado o coração de cada uma delas. Aqui não precisa nem ser Salomão para saber a resposta. Por isso que o próprio Salomão disse, de tudo que tivesse que guardar, guarda o teu coração, porque dele provém as fontes de vida. No caso da primeira mulher, era fonte de vida mesmo. Da segunda,
contaminado. Não, nem meu nem teu, vamos dividir. Por isso que o texto diz que aguçou o amor materno. Ele foi direto ao ponto. Ele acertou em cheio onde ele precisava. A verdadeira revelação, o verdadeiro teste de DNA. Porque ele sabia que a mãe verdadeira ia reagir a favor do filho. E a outra, como era negligente, não ia se importar com isso. E foi fácil aqui. Na verdade, eu acho que Salomão já tinha percebido. Né? Pela reação, a gente percebe a ação e a reação de cada um. A maneira com que cada um se posta, cada um fala. Né? A gente percebe a atitude de cada um. Não é muito difícil perceber esse tipo de situação. Salomão somente fez, como o texto diz, aguçar esse amor, fazer com que isso se brote, venha à tona, que venha de forma visível, para que não somente ele possa julgar, ou ele possa entender o que está acontecendo, mas que elas também possam avaliar os seus próprios sentimentos, as próprias ações delas, as suas próprias motivações. Versículo 27. Então respondeu o rei: dai a primeiro o menino vivo, não o mateis, porque esta é a sua mãe. Ou seja, ao sugerir que dividissem as crianças, né, os bebês entre si, Salomão revelou o coração da verdadeira mãe. Revelou quem realmente tinha um sentimento pela criança. O problema é se as duas tivessem a mesma reação. Né? Só Deus poderia fazer o teste de DNA, mas não precisou muito. Só foi mexer no ponto certo. E aqui está a sabedoria de Salomão. Porque não basta saber como decidir, mas tem que saber como conduzir a decisão, como chegar na decisão, o que fazer para chegar na decisão. Embora a maneira com que ele fez possa parecer inicialmente um negócio meio grotesco, né, meio cruel, dividir a criança em dois, né, não sei se verticalmente ou horizontalmente, né, mas, na verdade, Salomão queria exatamente isso. Ele não queria dividir a criança, mas o coração da mãe, revelar isso. Versículo 28. Todo Israel ouviu a sentença. Irmãos, isso aí passou para Israel inteiro. Eu fico imaginando as pessoas que estavam ali naquele lugar, talvez na sala do trono, ainda no trono de Davi. Depois ele constrói o seu próprio palácio. Mas toda a corte devia estar ali do lado, pessoas, seus conselheiros, todos ouviram aquela situação. Imagino quantos não ficaram brancos ali, quantas mulheres não ficaram assustadas com aquilo lá. Pensando assim, esse cara está louco. Inicialmente, eu acho que qualquer um de nós, eu falei isso, esse cara está louco. O que esse cara vai fazer? Mas o resultado foi surpreendente. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei. Opa, esse cara não toma decisão errada, não. Esse cara sabe o que faz. Às vezes, irmãos, a gente não sabe o que o outro faz. Às vezes a gente não tem todas essas situações na nossa mão. Nós achamos que o outro está tomando conta. Isso aí em empresa é muito comum. Trabalhei em 2 multinacionais, eu sei que, às vezes, o chefe lá, meu gerente, tomava umas decisões que eu fazia, esse cara está louco, eu não faria isso. Mas eu não tenho todas as questões, eu não tenho todo o contexto. Eu não sei tudo que está acontecendo. Ele tinha. Salomão tinha. Mesmo jovem, ele percebeu isso. Salomão teve uma boa formação, irmãos. Ele foi criado e educado por Natã, que era o profeta de Davi. Então,
Então ele sabia o que ele estava fazendo. E Deus lhe deu uma sabedoria. Para mim, Deus apenas aguçou essa sabedoria dele. Ele simplesmente potencializou isso. E a nação de Israel precisava saber quem era o rei dele. Quem estava à sua frente. Para que ele também tivesse o mesmo respeito que Davi teve, ele também tivesse. Mas respeito, irmãos, é uma coisa que se conquista, não se herda. Meus filhos só vão ter respeito se eles conquistarem o respeito das pessoas. Eles não vão herdar isso de mim. Respeito é algo que se conquista. E ele precisava conquistar esse respeito. O pai tinha respeito, mas ele tinha respeito. Mas veja só, essa decisão, a maneira com que ele tratou o caso, a maneira que ele tratou as mulheres, gerou respeito. E não é qualquer um não, ele fala profundo respeito. Porque viram que nele havia o quê? A sabedoria de Deus para fazer justiça. Eu vou colocar uma palavra que não está escrita aqui, mas é minha. A verdadeira justiça. Porque tem justiças e justiças. Né? Quem é advogado sabe como é que a justiça anda. Justiça humana é uma coisa, mas a justiça de Deus é outra. A justiça humana não conseguiu resolver esse problema dessas mulheres. Ela deve ter passado por outras instâncias. Deve ter passado lá, primeira instância, segunda instância, STJ, agora vai estar no STF. Está lá no último. As anteriores não conseguiram resolver. A sabedoria humana nem sempre atinge a verdadeira justiça. Mas somente a sabedoria de Deus traz a nós a verdadeira justiça. E é por isso que as pessoas admiravam, e ele ganhou respeito das pessoas, um profundo respeito, um grande respeito das pessoas, porque eles viram que havia sabedoria de Deus para fazer a verdadeira justiça. A decisão de Salomão deixou evidente a todos de quem era o rei. E que, de fato, era um homem com muita sabedoria, com muita competência, para poder governar a nação. Deus, quando Deus escolhe, irmãos, quando Deus escolhe alguém para colocar em alguma posição, não é escolha humana, mas escolha de Deus. Deus capacita essa pessoa. Nem sempre ele vai escolher pessoas capacitadas. Isso a gente usava muito no seminário. Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. E ele assim como ele capacitou Salomão para assumir uma tarefa grande, que ele mesmo percebia que não tinha capacidade para isso. Deus também faz a mesma coisa conosco. Deus nos capacita. Mas veja, a atitude de Salomão, antes de mais nada, foi, primeiro, de adoração. Ele foi até Gibeão adorar a Deus, oferecer sacrifício. Ele buscou Deus, ele amava Deus, ele procurou andar nos caminhos de Deus. Deus não vai dar algo para alguém que se sabe que a pessoa não vai usar. Foi o que aconteceu com Saul. Salomão buscou a Deus, buscou as competências que ele precisava para exercer a sua responsabilidade de estar à frente da nação, para julgar a nação e conduzir a nação. Não da mesma forma que seu pai, porque foram homens diferentes, um foi de guerra, outro de paz. Momentos diferentes, contextos diferentes. Não podemos achar que o antecessor, ou o sucessor vai agir da mesma forma que o antecessor. São situações diferentes, são personalidades diferentes, contextos diferentes. Mas se mantivermos o nosso foco em Deus, naquilo que Deus quer para nós, na missão que Deus quer para nós, se colocarmos as coisas de Deus em primeiro lugar, Deus vai dar capacitação para isso. Ele nos vai habilitar para isso. Foi o que Salomão fez. Ele não se sentia capacitado, não se sentia habilitado, mas ele buscou aquele quem pode dar habilitação. E aqui nesse caso, e nós vamos ver em outros casos, como o reino foi firmado
também em sabedoria. No capítulo anterior, nós vimos como o reino foi firmado em justiça. E aqui, como o reino foi firmado em sabedoria. E nós vemos que sabedoria e justiça não caminham juntas, porque ele teve sabedoria para exercer justiça. Amém? Que Deus os abençoe, irmãos. Que Deus te dê capacitação também. Mas que sejamos atentos àquilo que Deus quer para nós, aquilo que Deus quer para cada um de nós. E sabemos buscar em Deus aquilo que nós precisamos para fazer aquilo que Deus quer de nós. Salomão sabia qual a sua deficiência. Buscou em quem ele sabia que poderia suprir a sua deficiência. E deu para ele eficiência e não deficiência. Amém? Vamos colocar de pé? Talvez você esteja pensando assim, mas Salomão pediu sabedoria para ser um rei, né? Mas eu não vou ser rei de Israel nem nada. Até porque nós não temos um reinado, nós vivemos um sistema político republicano, né? Democrático, republicano, representativo. Mas no nosso dia a dia precisamos de sabedoria. Salomão não usou a sua sabedoria somente para governar. Ele também usou a sua sabedoria para conduzir a sua própria vida. Nós temos no dia a dia também decisões a serem tomadas. E muitas vezes nos encontramos nessa situação. Que decisão tomar? Qual caminho a seguir? E como te diz Tiago, se você precisa de sabedoria, peça a Deus. Que Ele dá liberalmente, à vontade. Mas Ele não dá isso para nossa própria vaidade. Mas Ele dá isso para que nós possamos viver uma vida plena em Cristo, em Deus. E para que a nossa vida, depois nós vamos ver isso mais para frente, reflita o reino de Deus aqui na terra. Cada um de nós tem essa missão. Cada um de nós tem esse propósito. Deus nos chamou a nação de Israel simplesmente para ser mais uma nação entre muitas. Mas para que ali haja a semente do reino de Deus. Ali as pessoas possam olhar e ver aqui Deus reina. Você precisa de sabedoria? Peça a Deus. Você não sabe como se conduzir? Peça a Deus. Não sabe como decidir? Peça a Deus. Foi isso que Salomão fez. Mas ele também foi até o Senhor para adorá-lo. E 2 vezes, antes de pedir e depois que pedir. Senhor, Pai querido Deus, muito obrigado por essa manhã, por esse tempo que estamos passando aqui nesta casa. Pai, quão rico foi ler esse texto e ver como Salomão agiu e como o Senhor reagiu a ele. Como o Senhor deu essa sabedoria, Pai, que excede todo o entendimento, para que ele pudesse cumprir a sua missão como rei dessa nação. Pai, eu sei que o teu povo também foi chamado para ser reino de sacerdotes, ser representantes do teu reino aqui na terra, Senhor. E eu te peço que o Senhor nos dê sabedoria, como o Senhor deu para Salomão, para que nós nos conduzirmos aqui na terra, para realizar a tua obra, a tua missão, que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Pai, abençoe o teu povo, Senhor. Olhe para a necessidade de cada um deles. Que o Senhor esteja suprindo cada uma dessas necessidades, Senhor. Para que eles vejam a tua boa mão sobre eles. E que as pessoas ao nosso redor possam olhar a tua providência sobre cada um. Ver como cada um está se conduzindo e que cada um reconheça a tua sabedoria sobre eles. Que o Senhor os abençoe, Senhor. O Senhor os guarde todo esse caminho, toda essa semana. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.